Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Rafael Silva, seu professor de trânsito. Na aula anterior eu expliquei sobre as linhas de divisão de fluxos. Eu comentei com vocês que a linha seccionada você pode ultrapassar. Comentei com vocês que as linhas contínuas você não pode ultrapassar. Quando a linha é dupla contínua, nenhum dos lados pode ultrapassar. Quando a linha é dupla e um lado é seccionado e o outro é contínuo, o lado seccionado pode ultrapassar, o lado contínuo não pode. A linha branca indica sentido único, linha amarela indica sentidos opostos. Eu estou sendo breve na explicação porque na aula anterior eu gravei uma aula de 10 minutos falando sobre isso, então não vou ficar repetindo novamente. Eu vou mostrar para vocês quais são as perguntas que caem na prova do Detran relacionadas à linha de divisão de fluxo. Então, se você não assistiu a aula anterior, recomendo que assista e depois volte nessa aula e veja quais são as perguntas que caem na prova do Detran, tá bom? Às vezes eu fraciono as aulas porque o aluno não tem tempo de assistir uma aula muito longa, então eu vou fazendo por partes e ele vai marcando lá assistir mais tarde, né, no YouTube, e vai acompanhando aos poucos aí dentro do possível. Vamos à pergunta aqui da prova. Tem uma pergunta na prova do Detran que ela é assim, ó. A linha simples, que está escrito em amarelo aqui, ó, eu grifei em amarelo, contínuo de divisão de fluxos na cor amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais, indica que, então, a contínua não posso fazer deslocamento lateral, contínuo não posso fazer ultrapassagem. Na cor amarela, então, se é amarela, indica duplo sentido de circulação, conforme a videoaula anterior, certo? Vocês lembram? Então, qual que seria a resposta certa? E aí? Dá aquele pause na aula, faça a leitura e depois libere a aula aí que eu vou dar a resposta para vocês. Então, se é contínuo não posso ultrapassar, se é amarelo duplo sentido. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. A ultrapassagem permitida. Então, aqui está um erro. Deslocamentos laterais são permitidos. Aqui está um erro. Na verdade, se a linha contínua é proibido. A ultrapassagem os deslocamentos laterais são proibidos. Ó, aqui está certo. A ultrapassagem dos deslocamentos laterais são permitidos. Então, a resposta certa é a C. Isso? Isso mesmo. A sinalização de linha dupla contínua na cor amarela representa o motorista. Então, só é uma linha dupla contínua. Então, as duas linhas que dividem o fluxo são contínuas. Com essa informação que eu grifei aqui, a gente vai conseguir responder. Vamos lá. Ultrapassagem permitida. Pessoal, se a linha é dupla contínua, não é permitida. Ultrapassagem permitida para os dois sentidos. Pô, pessoal, se é permitida, está errado. Então, na verdade, a letra C está escrito proibida, já é um primeiro passo para ela poder estar certa. E a letra D também está escrito proibida. Então, a gente vai eliminar a A e a B e vai ficar com a C e com a D. Na prova do Detran sempre tem duas questões totalmente erradas e duas questões que confundem um pouco. Só que aqui, ó, linha amarela. Linha amarela indica duplo sentido. Então, para os dois sentidos. E não para apenas um sentido. Então, a resposta certa aqui seria a C. A linha de retenção. O que é uma linha de retenção? Aquela linha tem a faixa de pedestre, tem uma linha de retenção antes, que é para o veículo parar antes dela, e não sobre a faixa de pedestre. Tem pessoas que avançam essa linha de retenção. Essa linha de retenção, ela é branca, pessoal, tá? Então, e outra coisa, ela atravessa aqui, ó, ela fica no sentido transversal na via.
Então, vamos achar a resposta certa? Então, não é longitudinal, é transversal. Então, a gente vai eliminar a letra B e a letra D. Os carros movimentam de forma longitudinal, que passa na sua frente, sentido transversal. Então, longitudinal não é. Na cor branca. Então, aqui em cima está escrito amarela, aqui embaixo está escrito branca. Então, a resposta certa é a C. A linha de divisão de fluxo de mesmo sentido são demarcadas na cor só o mesmo sentido. Então, amarelo é duplo sentido, branco é sentido único. Então, o mesmo sentido é branco. Então, a resposta certa é a D. Um motorista trafega em uma via de pista única, é uma pista só, não são duas, tá? De mão dupla, é necessário fazer uma ultrapassagem, considerando-se que a única intenção seja realizar esse procedimento de forma segura. Esse motorista deve evitar. Só se a pista é dupla, pista única, né, mas a mão dupla vem veículo no sentido oposto, você não pode ultrapassar outro veículo em trechos sinalizados com linha amarela contínua. Então a resposta certa aqui é a B. E por último aqui para acabar, a linha de divisão de fluxo opostos que sinaliza a proibição de ultrapassagem. Proibição de ultrapassagem. Vamos lá, pessoal. Se proíbe a ultrapassagem, ela é contínua. Então, vou ficar com a A e vou ficar com a B. Então, tracejada permite ultrapassagem. Opostos, linha simples ou dupla na cor amarela. Então, amarelo indica fluxos opostos. Então, a resposta certa é a letra B. Então, essas são as perguntas que caem na prova relacionadas à linha de divisão de fluxos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês entenderam, assiste a aula anterior, onde eu falo sobre a diferença entre as linhas, para poder voltar nas perguntas da prova do Detran. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.